Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Jornal de Ângeles nessa noite de hoje. Vamos agradecer a presença de todos vocês e esperamos estar fazendo esse pequeno trabalho que nos propomos hoje, que é fazer essa palestra, baseada no livro, baseada na mensagem O Servo Inconstante, que é do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. De antemão, eu posso falar que esse livro é o livro, o Chico Xavier psicografou 425 livros, esse é o que eu mais gosto. Porque eu acho esse livro muito bonito, ele é muito lindo. Ele representa o diálogo que Jesus teria conosco, se ele fosse nos visitar, fisicamente falando, em nossa casa, e participar conosco, e dirigir conosco o Evangelho no lar. Ele representa essa simbologia do Cristo pessoalmente indo na nossa casa. É uma série de mensagens em que Jesus Cristo começa a contar uma história. E nessas histórias, ele ensina, claro, foi isso que ele veio fazer, nos ensinar. Então a gente vai passar a entender quem é o servo inconstante. Será que eu sou uma serva inconstante? Quem são eles? De quem que Jesus está falando quando ele se refere ao servo inconstante? Depois nós vamos entender a parábola da grande ceia e vamos entendê-la pela visão da psicologia transpessoal, consciencial transpessoal. O que é isso? Psicologia transpessoal, trans, depois da pessoa. Depois da pessoa é o espírito. Então, na visão da psicologia do espírito, espiritual, que é a doutrina espírita, como ela nos explica essa parábola, né? E depois a gente vai entender o que aconteceu com o servo inconstante. A criatura morreu, como todo mundo, né? A gente morre, a gente nasce, então a gente vai morrer. E o que acontece depois? Se a gente morreu, tendo sido a gente inconstante, sendo servo de Jesus, de Deus. Vamos lá. Então, Jesus estava na casa, Jesus estava na companhia de uma família, e quando todos sentaram-se à mesa para o início do Evangelho no lar, na frente de todos, ele começou a narrar com simplicidade. Começou a contar uma pequena história, né? Então, ele conta a história de um homem que um dia encontrou a luz da revelação divina. E depois que ele viu essa luz, ele desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. E ele suplicou ao Pai Celestial, ele pediu a Deus uma oração, que ele queria viver entre os anjos do céu. O Senhor, então, deu a oportunidade, claro, ele sempre dá a oportunidade. E enviou essa criatura ao aprimoramento necessário que ele precisava, com as vistas do que ele mesmo se propunha. É tão significativa essa mensagem que bem aqui a gente já passaria assim muito tempo discutindo, entendendo o que significa essa primeira frase. Mas, simbolicamente falando, ele queria desenvolver espiritualmente uma pessoa que ele já tinha passado pelaquela fase da, digamos, selvageria, de matar, roubar e cometer todas as atrocidades. Ele já tinha conhecido um pouco de Deus, já praticava, já se esforçava a se tornar um ser humano melhor. Então, quando ele percebeu que existia uma luz em ser essa pessoa transformada, ele pensou, não, agora eu vou orar, pedir a Deus para me dar a oportunidade de eu viver no meio dos anjos. Quem são os anjos que a doutrina espírita nos explica? Os anjos são os espíritos mais elevados, aqueles que estão no alto nível. São aqueles espíritos que Deus envia para guiar a humanidade inteira, porque eles já são muito desenvolvidos espiritualmente.
porque eles já passaram por essa fase de selvageria, eles trabalharam espiritualmente neles mesmos e se transformaram em seres espirituais angelicais, de tanta bondade, de tanto amor, que o coração deles já conseguiu ter para si e, obviamente, viver com os outros. Então, quando ele percebeu que a angelitude era o caminho, ele pediu: Deus, me dá oportunidade, eu quero ir. Então, Deus deu oportunidade para ele. Qual foi a oportunidade? Deus primeiro analisou ele. Deus, olha só, outra figura. Deus aí é a figura dos espíritos que mais evoluídos, que dirigem todo o sistema terrestre, que dirige o nosso planeta. Então, quando a gente morre, a gente não é bagunçado. Começando, quando a gente vai reencarnar, existe série de espíritos que são responsáveis pela reencarnação dos outros espíritos que virão. São eles que nos dirigem, né? Então, antes da gente renascer, a gente tem um programa espiritual para desenvolver na Terra, quando a gente renascer. Então, são os espíritos mais evoluídos que dirigem esse programa, que te coloca na mesa. Adriana, vamos ver, qual é o histórico da Adriana? Eu fui professora na Terra da última vez, na próxima eu quero continuar sendo professora, porque eu gosto da minha profissão. Ótimo, a Adriana quer ser professora. Adriana, você cometeu algum erro como professora? Você maltratou alguém terrivelmente? Você mentiu em nome de ser professora? Você denegriu imagens? Não, a Adriana trabalhou muito bem, muito honesta, foi muito honesta. Olha, a Adriana pode ser dada a ela a oportunidade de ela renascer novamente como professora. E como Deus é tão bom, vamos colocar a Adriana para renascer num país de muita oportunidade, para que ela possa estudar mais ainda, para que ela possa se aprimorar mais ainda e ser uma excelente professora das nossas crianças. Assim é Deus. Então, avaliando aquela criatura que estava pedindo para vir, e olha, ele já foi escultor anteriormente. Então, vamos dar a oportunidade dele renascer como artista. A arte está no espírito dele. Então, ele vai renascer, como ele tem a tendência para ser escultor, vamos dar a oportunidade para ele trabalhar como um escultor que vai aprender, que vai lidar com mármore. Então, ele veio, Deus colocou ele na companhia, numa empresa, trabalhando com uma pessoa, com um mestre que manipulava o mármore. E ele ficou lá uns dias. Depois de alguns dias, ele falou: eu não gosto desse trabalho é muito chato. E eu não gosto desse chefe. Ele é ríspido, ele é intratável. Saiu. Ele foi trabalhar, então, com arte, porque ele era artista, estava na alma dele. Era um talento que ele já adquiriu em outras encarnações anteriores, né? Então, ele tinha aquela tendência artística. Então, ele foi procurar trabalhar com arte em madeira. Chegou lá, tinha um velho escultor que trabalhava lá. E ele também não gostou daquele escultor. E falou que ia sair do trabalho, ficou uns tempos, falou que ia sair, porque também aquele velho escultor era muito chato, que era impossível suportá-lo. E ele saiu. Depois, ele se empregou em uma empresa, em um local que trabalhava na construção de colunas no estilo grego, que é uma arte também, né? E ele não ficou lá também muito tempo. Falou que o chefe, que o dono da empresa, aquele artista que o dirigia, que era o dono do trabalho, disse que ele era intolerante e que era muito exigente. Vou sair daqui também, não vou ficar aqui. Saiu. E depois ele arrumou outro trabalho. Aí ele foi aprender a fazer aqueles arcos maravilhosos, quando a gente vai em casamento, aqueles arcos maravilhosos, né? Casas, às vezes cidades, né? Experiente escultor, trabalhar com madeira e construir arcos. Só que ele também fugiu dos compromissos assumidos. Ele não ficou lá e saiu. Porque ele achou que o chefe dele era uma criatura irritadiça, e nervosa e violenta na concepção dele. Saiu também, né? Depois, ele achou outro trabalho.
E ele foi aprender a fabricar as arcas preciosas, como essas aí. E logo depois ele pediu também para sair, porque reclamou do chefe novamente, que a criatura era desalmada e cruel, né? E assim foi. Assim foi a forma que ele viveu, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina. Aquele aspirante do céu, aquele que pediu a Deus para ter a oportunidade de renascimento, de engrandecimento, para que um dia ele se transformasse em anjo. Só aprendeu a reclamar o tempo inteiro e a criticar todo mundo. Falou para consigo mesmo que não conseguia viver e nem trabalhar com essas pessoas naquele ofício que ele gostava. E que o erro não era dele, o erro era das pessoas que eram maldosas, onde ele ia só tinha maldade, só tinha gente que fazia tudo errado, e que as pessoas o perseguiam, que nenhum chefe prestava, blá, blá, blá. O que ele aprendeu mesmo foi reclamar. O que ele aprendeu mesmo foi não fazer nada. O que ele fez foi não aproveitar da oportunidade que Deus deu a ele, a oportunidade de desenvolver o ofício da arte, de manipular madeiras, e fazer isso ou aquilo, manipular o mármore, e desenvolver a arte dele, para ser um artista mais experiente, com mais talento. E, no mesmo tempo, desenvolver o espírito dele para que ele aprendesse a lidar com essas pessoas difíceis, porque quem não encontra pessoas difíceis no caminho, no trabalho que a gente está fazendo, na família que a gente está vivendo, na sociedade que a gente está convivendo? Quem nunca foi xingado na rua quando está dirigindo um carro? Quem nunca chorou escondida por causa do chefe? Quem nunca reclamou? Quem nunca brigou por causa do chefe? Isso é o nosso cotidiano. Mas isso não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe das dificuldades que a gente encontra aqui na Terra. Todo mundo sabe disso. E o que a gente tem que fazer com essa oportunidade reencarnatória que Deus dá para a gente e colocou você naquela situação, não porque ele é mau, é porque é ali que você está precisando aprender alguma coisa. Então, essa criatura pediu a Deus que queria viver no meio dos anjos. E quando foi avaliado o histórico espiritual dele, a vida dele, o comportamental dele, olhou, ele precisa aprender a ter humildade. Ele precisa aprender a ser maleável. Ele precisa aprender a ter paciência com os outros. Porque a vida aqui na Terra não é só festa. A gente não vem aqui só para gozar a vida. Na realidade, a gente vem aqui para crescer espiritualmente. E o que a gente tem, a arte que a gente recebe, a capacidade de pintar, de desenhar, de trabalhar, de ser engenheiro, de ser médico, de ser professor. Tudo é que Deus nos dá para que nos engrandeça como ser humano. E nessa experiência, a gente desenvolve o espírito. E aí, eu deixei duas perguntas aqui pra gente meditar e levar para casa. Quantas vezes a gente deseja fazer tantas coisas para modificar situações que nos incomodam e não logramos êxito porque não nos esforçamos em resolvê-las? O chefe é ríspido. Quantas vezes você já sentou em frente ao chefe e tentou uma conversa? Já arrumou alguém que intercedesse? Já orou? Já pediu uma oração a Deus para que te ajudasse? Quantas vezes deixamos de nos reformar intimamente por motivos de orgulho, vaidade ou preguiça mental? Não. Se eu tiver calma agora, eu posso tirar tudo que eu posso desse trabalho aqui. No momento eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas. Mas aqui eu posso aprender muito ainda. Eu sou um artista, eu quero aprender a moldar o mármore, mas eu quero aprender muito mais. Então eu vou me calar. E vou pensar bem da outra pessoa. Vou dirigir energias positivas. E com o tempo, Deus vai perceber, você vai perceber, que se a pessoa não te retorna
o mesmo calor humano, continua te tratando dessa forma, pode ter certeza que Deus vai te pôr na situação que você vai ter oportunidade de sair de cabeça erguida. Imagine se esse homem, essa criatura de Deus, pode ser um homem ou uma mulher, ele tivesse pensado dessa forma no primeiro trabalho que ele teve, que foi de moldar o mármore. A vida dele teria sido, espiritual dele teria sido muito, muito, muito diferente. Porque todas essas fases aqui que ele passou, fazendo o baú, fazendo os arcos, fazendo as colunas em grego, cada fase dessa representa uma encarnação. Cada fase dessa representa uma encarnação. Foram as vezes que ele veio, e errava. Ele veio com a tarefa de se reformular nisso. E Deus dava uma oportunidade para ele. Ele não fazia nada de errado com ninguém. Ele era uma pessoa boa, ele ia para a igreja, ele rezava. Ele tinha um espírito, rezava. Ele tentava fazer tudo da maneira que ele podia. Sofria. Porque aonde ele precisava se reformar, ele não fazia. Ele deixava para depois. E Deus foi dando várias... Então não conseguiu terminar a tarefa, que era aprender isso. Então você vai ter que voltar, meu amigo. Você não terminou ainda. E a criatura continua voltando. Aí teve um dia que ele morreu fisicamente. Na primeira encarnação ele morreu, né? Depois de tantas voltas, no mesmo erro. Aí o que aconteceu? Os anjos que ajudaram a programar a reencarnação dele foram encontrá-los no momento do desencarne dele. Ele morreu mais uma vez e os anjos foram encontrá-lo. E lá ele estava radiante, né? Eu estou indo encontrar aqueles que me dirigiram, aqueles que me colocaram no ofício da arte e me dirigiram para a família X ou Y. E chegando lá, os anjos estavam meio sérios, não estavam muito contentes com o resultado, né? Daí, um deles passou na frente e falou: amigo, por que não te preparaste para os imperativos do céu? Por que você não fez o que poderia ter feito? Por que você sofreu tanto por causa desse assunto, dessa situação? Repetidas vezes. E você não percebeu que você tinha que consertar esse seu modo de ser. Que você tinha que parar de reclamar. Que você tinha que adquirir humildade e tentar levar sua vida de forma diferente. Porque não te preparaste para os imperativos do céu. Quer ser anjo? Quer viver no meio dos anjos? Então temos que nos preparar. E ele olhou então para aqueles anjos que olhavam para ele. Naquele momento, a vergonha do espírito, ele não sente dor física, porque ele já não tem mais corpo. Depois que a gente morre, a gente tem o espírito. E o espírito, ele não sente dor física, porque o corpo está morto. Se você morreu, o corpo não sente mais nada. Mas o espírito sente dor. Marisa, como que o espírito sente dor se ele não tem corpo? O espírito sente a dor moral. O espírito sente a dor do erro, de ter errado, de ter falhado consecutivas vezes. Aí ele sente vergonha. Quando o espírito sai do corpo e volta para a pátria espiritual, ele tem a dimensão exata, de acordo com um certo tempo, de acordo com a evolução espiritual que ele está, ele vai ter a dimensão exata das outras vidas espirituais e da atual vida, e da última vida que ele teve, aonde que ele errou, por que ele errou. Aí ele vai implorar para voltar de novo, em outra oportunidade, né? Para poder consertar os erros do passado, né? Então ele percebeu a própria inferioridade e chorou. Mas nem naquele momento ele parou de dizer que o erro era das outras pessoas. Então o diálogo com o anjo continuou, e o anjo falou: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar ninguém. Você vai servir ali como machista no mármore, e isso não é para Marisa, não é para Adriana, não é para ninguém mais, não é para Dani, é para você. Isso é para você. Você não vai julgar ninguém, porque julgar os outros não tem nada a ver com o teu desenvolvimento.
Você tem que reformular você mesmo. Antes de julgar os outros, julgue a si mesmo e se reformule. Cada homem vai dar conta de si mesmo a Deus. Então não adianta a gente estar aqui na terra falando terrível do chefe, falando terrível da sogra, ou do amigo, ou do inimigo. Não adianta. É perca de tempo fazer isso. Porque na hora do ajuste com Deus, ele não vai perguntar sobre os inimigos que a gente teve na terra. Ele não vai perguntar o quanto falamos do sogro ou da sogra, ou o quanto criticamos um amigo X ou um amigo Y, o quanto reclamamos por motivos, reclamamos pela vida que temos, gostaríamos de ter isso, aquilo, ou aquilo outro, e não temos nada disso, reclamamos e achamos ruim, e estamos nessa fase de reclamação terrível. Deus não vai procurar pela vida dos outros, vai procurar por você. O que você fez para se melhorar como ser humano, né? Porque a gente não nos iludamos, a gente não escapa da justiça divina. A justiça divina é cega? Não. A justiça divina, pelo próprio nome já diz, é justa. Se a gente vem aqui na Terra com uma tarefa X ou Y e a gente não cumpre essa tarefa como deveríamos cumprir, que no final qual é a tarefa minha? É aquilo que você é. O que você é, Dani? Você é uma mãe de família. Você é uma mãe de família. Deus te deu essa oportunidade. Deus um dia vai te perguntar, nesse momento, se você foi uma boa mãe de família. Se você realmente se esforçou para colocar criança, para fazer boas crianças nesse mundo. Construir crianças boas nesse mundo. Se essa for a sua tarefa. Se você foi um médico, Deus vai perguntar se você foi um médico bom, esforçado, que tratou as pessoas com decência, ou você roubou, dilapidou, destruiu, usou a força, o poder e o dinheiro para destruir, matar, whatever, essas coisas difíceis. Então, essa é a justiça divina. Depende da gente. Deus não é mau. Deus não nos dá o sofrimento. O sofrimento somos nós que causamos a nós mesmos. Porque quando nós evitamos de crescer como ser humano, de aprender o que devemos aprender nessa reencarnação, nós vamos responder por isso. Quando cometemos um erro atroz, Deus não nos castiga. Quem está castigando somos nós mesmos. Porque quando a gente faz um mal, a gente vai ter que ser responsável por isso. Nós somos responsáveis por isso. Isso significa que, ou nessa mesma reencarnação, ou na próxima, a gente vai renascer, trazendo aquela dificuldade, aquele mal, entre aspas, para a nossa vida, e aí a gente vai aprender a fazer de forma correta. Esse é o aprendizado, é a oportunidade de reencarnar que nós temos, para aprender o que nós não sabemos ainda, que erramos porque não sabíamos o que estava errado, o que era correto. Então ela sempre aparece, a justiça divina, a justiça de Deus, mas ela não é dura, ela não é ríspida, não, como a gente vê, é justa. E Deus nos dá o bem maior, nos dá todas as oportunidades de vir na Terra, nos dá a família, nos dá amigos, nos dá condições de trabalhar, mãos, pés saudáveis, cabeças saudáveis. Quanta gente que nasce com problema, com deformidades, com problemas mentais, tudo isso, os que nascem com problema, os que não têm problema nesse sentido, tudo isso é a bondade de Deus, mas muito o nosso esforço, que já lutamos pelas dificuldades do passado, já superamos as dificuldades do passado. Se estamos sofrendo no momento, isso é necessário para que nosso espírito evolua. É ali que a gente tem que aprender, né? E o anjo continua perguntando para ele: se fugiste dos pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador, então, depois desse diálogo, aquele homem, então, ele parou, pensou e percebeu que ele tinha cometido mais uma queda. Que estava sentindo vergonha naquele momento. Tinha sido uma queda, né? Impensada, ele não avaliou os seus atos, né?
Mas a gente não pensa que todos nós que estamos aqui, não devemos pensar que todos nós somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós viemos aqui, reencarnamos na Terra para aprender e entender o que é essa perfeição. Como nós vamos trabalhar em nós mesmos para adquirir as virtudes necessárias para fazer crescer o nosso espírito, fazer desenvolver o nosso espírito. E Jesus um dia contou essa parábola, que é chamada parábola da grande ceia, registrada no Evangelho de Lucas. Essa parábola aborda a importância de praticarmos o dever consciencial e buscar desenvolver as virtudes que nos conduzem a Deus. É interessante, né? Eu não sabia que existia essa parábola. Nós temos o dever de consciência, de nos fazer, de tentar sermos pessoas melhores. Esse é um dever consciencial. E Jesus explica o que foi a grande ceia, né? O que foi a grande ceia? A parábola da grande ceia. Ele falou que um certo homem resolveu fazer uma ceia em sua casa e convidou muita gente. E no dia da ceia, ele pediu ao servo que saísse à rua para relembrar os convidados que a ceia estava na hora de começar. Então ele chegou na primeira casa e falou: você foi convidado pela ceia, pelo Senhor. Você vai? Ele falou: hoje eu não posso ir, não. Eu estou muito ocupado com esse Senhor, minha empresa nova hoje, eu não tenho como ir. Aí foi no outro, também era convidado, e falou: você vai? Eu não vou poder ir, eu acabei de comprar 2 bois. Cuidado, meu Deus, não tem como eu ir, não. E chegou no terceiro, falou: você vai? Ele falou: olha, acabei de me casar, vou ter que viajar, não tem como ir, não. Aí o servo voltou e falou para aquele pai de família, dono da ceia, falou: olha, vai vir não. E aí ele virou para aquele servo e falou assim: olha, vai nas ruas, vai nas pontas de ruas, vai nos lugares mais pobres, traz os cegos, traz os aleijados, traz os muito pobres, traz os miseráveis, traga todo mundo. Quando ele chegar aqui, tenha certeza que todo mundo vai entrar, todo mundo vai sentar na mesa. Eu quero a minha casa cheia. Essa é a parábola da ceia. Uma perguntinha para vocês. Quem é o homem? O dono da ceia? Deus. Lígia? Muito bom. Quem é o homem, Lígia? Deus. Deus. Uma segunda pergunta. Quem é... O que é a ceia em si? Essa comida gostosa. O alimento espiritual. E o que é o alimento espiritual? É a nossa transformação. O evangelho. Não é o evangelho. Pode vir, pode continuar. O que é a nossa transformação? De forma íntima. Melhorar o trabalho. O que é? O que é que a gente adquire quando a gente faz a forma íntima? A nossa evolução. As virtudes. Então, o homem, o dono da ceia, era Deus. É Deus. Na análise da psicologia transpessoal, é Deus. A grande ceia, quem é esqueci dessa? Essa é a melhor de todas. O que é a grande ceia? A grande ceia é a oportunidade de reencarnação. Convida todo mundo. Mas aqueles que são cegos e aleijados são aqueles que estão em processo de expiação, que estão sofrendo porque erraram muito no passado. Então, esses são convidados a reencarnar muitas vezes, todas as vezes que eles precisarem. Os que estão num nível muito mais elevado, espiritual, que já adquiriram muitas virtudes, às vezes eles vêm em reencarnação missionária. Quem pode dar um exemplo de uma reencarnação missionária? Chico Xavier. Chico Xavier, quem mais? Mário Tereza, e por aí vai. Eles já eram espíritos muito evoluídos e eles vieram como missionários. Eles não era necessário que eles reencarnassem naquele momento, ou eles podiam reencarnar muito tempo depois, ou em outros mundos, não era necessário reencarnar mais na Terra. Então, mas eles vieram para ajudar o planeta a crescer. A gente crescer, pela bondade deles. Mas esses que estão com problemas sérios,
esses ainda estão necessitados de muita reencarnação. Então, trago os cegos, os estropiados, os aleijados para reencarnar. As iguarias são as virtudes, aquilo que a gente precisa desenvolver dentro da gente. E para nos melhorarmos, adquirir o amor universal, praticando caridade, mansidão, humildade e muitas outras virtudes. No Livro dos Espíritos fala, Deus criou seres humanos bons e Deus criou seres humanos maus. É a mesma coisa que dizer Deus criou o bem ou Deus criou o mal. Como é que é isso? Vamos aqui primeiro na 115. Deus fez os seres humanos todos iguais, simples e ignorantes, e deu oportunidade para todo mundo crescer e trabalhar em si mesmo, em suas virtudes, para que se adquira a perfeição. E chegue um dia, como o nosso aspirante da nossa história queria ser, viver no meio dos anjos, para que a gente se transforme em anjo no futuro. É assim, quando a gente adquire essa angelitude, é que a gente vai encontrar a felicidade. E a felicidade não é essa felicidade mundana que está em gozar a vida, em adquirir bens materiais de forma desregrada. Porque no mais, tudo que nós temos é porque merecemos, que Deus nos deu, né? Agora, a forma desregrada como nós utilizamos os bens é o que é o complexo que atrapalha a nossa vida espiritual, que atrapalha o nosso crescimento, né? E daí Jesus, lá no início, fazendo o evangelho do lar, depois que ele explicou toda essa história, ele faz uma pausa e continua, né? Quando você estiver sob o domínio de pessoas energéticas e endurecidas na disciplina, você pode colher excelentes resultados desse tipo de relacionamento. Você pode aproveitar a aspereza dessa pessoa, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. E pensar o quê? Que a aspereza daquela pessoa vai te ajudar a te transformar. Entende? Ela não vai te destruir. Ela vai te ajudar a te transformar. Porque no momento que ela é áspera contigo e você não se deixa levar por aquela aspereza, é porque você está se transformando como ser humano. É isso que Jesus nos ensina, né? Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar o seu toque de renovação e aprimoramento. Então, não percamos o tempo com coisas pequenas. As dificuldades que surgem em equipe de trabalho podem ser solucionadas com boa vontade e esforço conjunto. Lembremos sempre da grande colaboração do nosso querido Mestre Jesus, do que ele veio fazer aqui na Terra, do que ele nos ensinou, do que ele mostrou para nós, o que foram suas palavras, e que para resultados positivos, para que tenhamos sucesso na nossa tarefa, na nossa reencarnação, para que não tenhamos que voltar sempre como aquele servo, a gente vai depender de cada um de nós. Vai depender do esforço que fazemos, do esforço que colocamos em nossas vidas para nos melhorarmos e aprendermos a cada dia mais e a superarmos as nossas imperfeições. A obra do bem, quando realizada por todos, permanece eternamente. Nunca vai acabar. E estamos todos juntos. Cada um fazendo a sua parte. Juntamente. E quando a gente forma o conjunto, a gente forma a comunidade que a gente vive, a cidade, o país e o mundo. Só dessa forma que a gente consegue melhorar o mundo, consegue melhorar o nosso planeta. É transformando a nós mesmos. Porque a transformação não começa de cima para baixo. Na verdade, ela começa de baixo para cima. A transformação do planeta Terra começa em mim, na minha casa, na minha vida. Porque quando eu me transformar em um ser melhor,
eu vou estar ajudando, não só a mim espiritualmente, mas eu vou estar ajudando, vou ter, tendo oportunidade de ajudar o meu planeta a crescer. Muito obrigada a todos. Antes da gente passar lá para o passe, tá aqui as referências, depois eu posso falar mais. Eu queria mostrar para vocês esse vídeo aqui. Nós vamos estar recebendo, quarta-feira, em Berkeley, um palestrante espírita brasileiro, o nome dele é Alberto Almeida. Ele tem uma instituição no Brasil parecida com a que o Divaldo Franco faz na Bahia. É uma instituição que educa e dá comida para crianças muito pobres. E ele vai estar falando em Berkeley. E todos são convidados aí, vai ser português, mas tem tradução para o inglês. E quem quiser doar também, se você não puder ir, puder entrar no Eventbrite, quiser doar dinheiro para a instituição, você entra lá e doa, se você não puder ir. E tá aqui a instituição dele, eu quero mostrar para vocês. A instituição dele é Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras, são 100 famílias atendidas no bairro da Peixeira, em Belém do Pará. 700 pessoas potenciais para o bem. 250 refeições por dia. Crianças e jovens nutridos de corpo e alma. 1000 consultas médicas e 500 atendimentos odontológicos. A saúde revelada em cada sorriso. 200 pessoas nos grupos de convivência. Assistência, amor e inspiração para o equilíbrio. 80 alunos da educação infantil. 150 crianças e adolescentes em atividades criativas. Em meio à natureza, produzir risos e transformar vidas. Em média, R$80 mensais por pessoa atendida. Gente a florescer para a vida. Esse é o nosso jardim. Venha fazer parte. Seja um padrinho, seja uma madrinha ou uma empresa solidária. Acesse www.jardimdasoliveiras.org ou entre em contato pelo 3245-1681. Jardim das Oliveiras, 44 anos de existência. Seres desenvolvidos integralmente para o bem. Então é isso aí que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês.